Bom, para quem não me conhece, quem não estava aqui antes, meu nome é Rafael Bares Moreno, sou professor de Direitos Humanos, não sou o único professor do curso aqui dessa matéria. A gente tentou separar o curso na parte legal e na parte chata, eu fiquei com a parte chata, é verdade, não, tô brincando. Basicamente a gente tem acho que 3 ou 4 professores de Direitos Humanos aqui. Eu vou tratar com vocês a parte, vamos dizer assim, mais dogmática da disciplina, aquilo que está, assim, edital, tentar fazer uma parte mais minuciosa do edital. Os outros 2 professores, um vai ser a Júlia, já é bem conhecida aqui no curso, querida de todos, ela vai abordar a teoria crítica dos direitos humanos, tá? Vão ser acho que 2 aulas. A gente chamou a professora Mayra Zapater para da parte de convenções internacionais da ONU, uma aula específica sobre esse ponto, e a gente está atrás de alguém para dar uma parte de jurisprudência da Corte Interamericana. Se a gente não conseguir ninguém, eu volto, tá? Então, acho que a gente consegue matar essa parte em 2 aulas, talvez no máximo 3. Se vocês tiverem alguma dúvida na exposição, vocês podem me interromper. Não precisa me chamar de professor, não precisa me chamar de senhor, não precisa me chamar de doutor, é Rafael, tá? Bom, fora isso, vamos falar um pouco de bibliografia. Gente, direitos humanos é uma matéria que causa dificuldade para algumas pessoas. Eu acho que não porque ela é difícil, mas talvez porque é algo novo, né? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu sou formado em 2012 e eu não tive direitos humanos na faculdade, né? Então eu tive que aprender para o concurso. Então por isso que talvez é uma matéria que causa estranheza para algumas pessoas, porque elas não estão acostumadas a lidar com direitos humanos. Mas quando a gente fala de direitos humanos, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber um pouco de direito constitucional, parte de direitos fundamentais, e o que é específico dos direitos humanos é a parte internacional dos direitos humanos. Então, tratados da ONU, tratados da OEA, especificamente para o nosso concurso. Isso tem sido cobrado em outros concursos também, mas no da Defensoria Pública é muito caro a jurisprudência da Corte Interamericana, né? E quando eu falo jurisprudência da Corte Interamericana, não se assustem, tipo, o caso fulano versus Brasil, é isso que a gente vai abordar aqui, tá? Mas não, gente, não é nada de outro mundo. As sentenças da Corte Interamericana, sem brincadeira, costumam ter em média 100 páginas. Não estou falando que vocês têm que ler isso. Vocês têm que saber o pano de fundo do caso e o que foi decidido. O Brasil foi condenado? Foi condenado. Por quê? É isso que tem que saber. Só. Quando eu falo pano de fundo, é assim. O que o caso envolve? O Brasil foi condenado por quê? Porque ele não deu moradia adequada para uma pessoa. Esse é o pano de fundo, é isso que você tem que saber. Se você tem que saber o que foi decidido no parágrafo 50 da decisão, não é isso, tá? Então não se assustem com isso. E bibliografia, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente fala de direitos humanos, o pessoal esquece que também tem normas de direitos humanos. Então, isso aqui não é propaganda, tá? Não ganho nada para fazer isso aqui, mas acho que é bom vocês terem um livrinho desse. Não necessariamente esse, mas é um livro de coletânea internacional de direito internacional, de coletânea de direito internacional. Então aqui tem os principais tratados, não todos, tá? Mas tem os principais tratados da nossa matéria. Como é que eu manuseio isso aqui? Tem um monte de filipeta aqui, tá vendo? Eu separei, por exemplo, verde convenções da OEA e laranja seriam as convenções da ONU. É assim que vocês têm que trabalhar com isso aqui, tá? Vocês têm que ter ideia que tem convenções da ONU sobre a nossa matéria e tem convenções da OEA. Qualquer uma. Essa aqui, na época que eu fiz o concurso, inclusive foi essa aqui que eu levei para o concurso, era a melhor. Tem a maioria dos tratados. Só ler o tratado? Não adianta só ler o tratado. Tem algumas leis que fazem conexão com a nossa matéria. Então também tem que ler algumas leis, né? Sempre que vocês a gente abordar a matéria, tiver uma lei específica, a gente vai citando. Bibliografia. Da nossa matéria, eu acho que tem 4 livros importantes. Precisa ler os 4? Não, precisa ter lido um pelo menos. E aí a escolha de vocês, tá? O primeiro livro que eu e não porque é o melhor, não porque é o mais importante,
Eu acho que é o que serve de introdução. Quem nunca leu nada de direitos humanos, quem nunca teve nenhum contato com essa matéria, deveria começar por esse livro. É o menorzinho deles, mas nem por isso é ruim. É menor, mas é muito, muito bom mesmo. Foi feito por um defensor público, o Carlos Veis, chama Direitos Humanos Contemporâneos, foi publicado pela editora Malheiros. E assim, para quem tiver interesse em comprar, é o livro mais acessível, dos que eu vou passar, o mais barato. Tá? E de verdade, é um livro, é um pequeno grande livro, é muito bom. Quem que é outro? Carlos Veis. Veis é W-E-I-S, tá? Então quem nunca teve nenhum contato com a matéria, começa por esse livro. Aí você acabou esse livro, passa para o outro, né? Vai, sempre procura expandir seu horizonte. O livro que muito do meu material é baseado nesse livro é o livro do professor André de Carvalho Ramos, Curso de Direitos Humanos. Tá? Ele tem 3 livros sobre direitos humanos, o Teoria Geral e o Processo Internacional de Direitos Humanos. O curso, basicamente, é uma condensação dos outros 2. É muito didático, a linguagem é muito acessível, vale muito a pena esse livro. Tá? Saraiva. Mandei pro grupo. Começa a digitar. André de Carvalho Ramos. Tá? Os direitos autorais. Outro livro que assim, acho que talvez seja o pioneiro da matéria, que é o que todo mundo fala, todo mundo já leu, Flávia Piovesan, Direitos Humanos, Direito Constitucional Internacional e os Direitos Humanos. Saraiva também, acho que é uma leitura um pouco mais pesada do que o André, mas em termos de conteúdo, os dois são equiparáveis. Direito Constitucional Internacional e os Direitos Humanos, da editora Saraiva. E o último livro é o Fábio Conder Comparato, Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Esse livro é pesado, tá, gente? Bem difícil de ler. Ele é basicamente, acho que tem 28, 25 capítulos, e aí cada capítulo é dedicado a narrar o histórico de formação do tratado. Então, um capítulo ele vai lá e fala da Magna Carta, no outro ele fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um livro pesado e acho que para vocês, no mínimo, né, quem não quiser ler esse livro não tem problema, porque é difícil, mas no mínimo tem que ler a introdução dele, capítulo introdutório, 80 páginas, mais ou menos. Acho que é o mínimo, tá? Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, também da editora Saraiva. A afirmação histórica. Todo mundo me ouve, tô falando baixo. Eu tô sentado, mas se tiver ruim eu fico em pé, não tem problema não. Tá tudo bem? Se tiver ruim, me dá um toque aí. Da Flávia, como o nome? Direito Constitucional Internacional e os Direitos Humanos. E Fábio Conder Comparato. Acho que assim fica melhor. Fábio Conder Comparato, Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. O Comparato é com C e o Conder é com K. Tá? E a última dica, cara, conheça o examinador, saiba quem é o examinador da matéria. Né? Então, vocês vão ver, vai sair lá o edital, vocês vão lá na parte dos examinadores, quem que vai fazer a prova de direitos humanos? É o fulano. Como que esse cara pensa? Joga lá no Google o nome dele. Você vai saber o que ele é, se ele é defensor público, se ele fez mestrado, se ele fez doutorado, depois entra no Lattes, vê qual que é a dissertação dele, qual que é a tese de doutorado, leia, né? Porque é o raciocínio dele. Não estou falando que ele vai necessariamente tirar questões desse material, mas no mínimo você vai saber como ele pensa. Tá? É isso então, né? Bom, acho que a gente pode começar a matéria então. Novamente, se alguém tiver alguma dúvida, cara, não entendi, não tem problema, a gente explica de novo. Você está falando muito rápido, eu volto. Tá? Tudo bem? Ó, vocês vão ver que não sei se é a primeira parte da aula, se a gente pode falar isso, mas a matéria tem muito conceitinho, parece um pouco que vai dar sono, mas depois ela fica melhor, tá? Infelizmente, eu tenho que passar isso para vocês. A gente tem que saber. Quando a gente fala de direitos humanos, acho que o primeiro passo é falar de dignidade humana. Por quê? Porque direitos humanos são expressão da dignidade humana. Muita gente fala, princípio da dignidade humana, às vezes nem sabe do que se trata. Então a gente tem que saber aparar as arestas aqui, a gente tem que dominar esses conceitos. Bom,
que é a dignidade humana, então? Quando a gente fala de dignidade humana, se vocês pegarem depois o livro do Fábio Konder Comparato, logo no início, acho que logo na primeira página da introdução, ele fala: quando a gente vai falar de dignidade humana, a gente tem que pensar no ser humano como um ser que ocupa uma posição de proeminência, de prevalência. E por que isso? Tem 3 explicações para isso. Uma explicação da religião, uma explicação biológica e uma explicação da filosofia, né? Então, pela religião, de todos os seres vivos, o ser humano seria o ser que ocupa a posição de proeminência. Por quê? Por conta da fé monoteísta. A fé monoteísta fala que o ser humano é o quê? Criado à imagem e à semelhança de Deus. Aí vocês passam para a filosofia. Por que o ser humano é o ser mais proeminente? Porque ele é o único ser capaz de tomar a si próprio como objeto de reflexão. Tragédia grega, teatro grego, vocês percebem isso muito bem. E, finalmente, a biologia, né? Teoria da seleção natural. Se vocês pegarem a seleção natural, o ser humano foi consagrado no ápice da cadeia evolutiva. O ser humano é o único ser capaz de moldar o espaço ao seu redor para atender os seus próprios interesses. Óbvio, isso tem um monte de problema, né? A gente está vivendo uma crise ambiental. Vamos ver se o ser humano vai conseguir parar de... vai conseguir compatibilizar o meio ambiente com as suas necessidades. Mas isso tudo consagrou o ser humano como um ser no ápice da cadeia evolutiva. E aí a gente tem que analisar a dignidade humana em 2 perspectivas. Perspectiva positivista, ou seja, o que o ordenamento jurídico entende por dignidade humana? Fundamento da República, artigo 1º, inciso 3. Tá? Conceito dogmático, o que a doutrina entende por dignidade humana? Qualidade intrínseca e indistintiva de cada ser humano, que serve para 2 coisas: protegê-lo contra tratamentos desumanos, contra condições degradantes, e fornecer a esse indivíduo condições materiais mínimas de sobrevivência. Essas condições materiais mínimas de sobrevivência, elas se manifestam de 4 formas: educação básica, saúde básica, renda mínima e o acesso à justiça, para exigir esses 4 elementos. Então isso é dignidade humana pela doutrina, né? Esse conceito aqui, quem dá é o professor André de Carvalho Ramos. Outro apontamento da doutrina nessa matéria se refere aos usos da dignidade humana, ou seja, trabalhando com o conceito de dignidade humana, o que eu posso fazer? Em primeiro lugar, a partir da dignidade humana eu consigo ampliar o catálogo de direitos humanos, né? Direitos humanos são expressões da dignidade humana. Então, ainda que um determinado direito não esteja previsto em lei, na Constituição, eu posso consagrá-lo a partir de uma leitura da dignidade humana, né? Sempre que eu reconheço uma determinada posição como inerente à dignidade humana, eu estou reconhecendo um novo direito. Restrição à ação estatal, ou seja, o Estado não pode atuar de modo a violar a dignidade humana, de modo a violar os direitos humanos. Auxílio na interpretação dos direitos humanos, vocês sempre vão ter que interpretar os direitos humanos de acordo com a dignidade humana. E fundamentação do juízo de ponderação. Juízo de ponderação ou o princípio da proporcionalidade. Alguns autores sustentam que a proporcionalidade ela tem como fundamento a própria dignidade humana, né? Outros autores falam que ela decorre da cláusula do devido processo legal em sentido material, ou da própria ideia de Estado democrático de direito. Isso para nós, no momento, não importa, tá? Mas a gente tem que saber que a dignidade humana serve para fundamentar o juízo de ponderação. Isso, por incrível que pareça, eu já vi questão de concurso cobrar exatamente isso, tá? Vem em forma de teste, às vezes a gente esquece. Dimensão social da dignidade humana, né? Quando a gente fala em dimensão social da dignidade humana, a gente está fazendo alusão a um caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Villagrán Morales e outros versus Guatemala, também conhecido como caso Ninhos de la Calle ou caso dos meninos de rua. O que aconteceu nesse caso? Você tem agentes estatais que executam sumariamente crianças e adolescentes que viviam na Guatemala em situação de rua. Aí a Corte se debruça sobre isso e a Corte dá essa dimensão social do direito à vida ou do direito à dignidade humana. Ela fala que para o Estado respeitar a dignidade humana, respeitar o direito à vida, não basta que os seus agentes não privem os seres humanos de vida, né? Não basta que eles não executem sumariamente esses seres humanos. O Estado precisa fazer mais, né? Então não basta uma atuação negativa. O Estado precisa assegurar aos indivíduos condições materiais mínimas de sobrevivência, condições materiais para uma vida digna. Então é isso que se entende por dimensão social da dignidade humana.
Bom, passando agora já para conceito de direitos humanos. Bom, direitos humanos, se a gente sabe que é dignidade humana, a gente automaticamente já imagina que são direitos humanos. São os direitos que expressam a dignidade humana. Ou seja, são todos aqueles direitos considerados indispensáveis e essenciais para uma vida digna. Fundamentalidade dos direitos humanos. Isso a gente encontra às vezes em direito constitucional. A doutrina faz uma separação: fundamentalidade formal e fundamentalidade material. O que é fundamentalidade formal? Significa positivação de um direito. Ou seja, um direito é humano, um direito é considerado direito humano, um direito fundamental quando ele vem positivado na lei, na norma, no ordenamento jurídico, como tal. Por isso que é formal. Lei formal. Fundamentalidade material, por outro lado, significa que um direito ele é reconhecido como direito fundamental, como direito humano. Por quê? Porque ele expressa a dignidade humana. Portanto, independentemente da sua positivação, independentemente de estar reconhecido como direito em lei, esse direito ele pode ser reconhecido como um direito que expressa a dignidade humana e, portanto, deveria gozar de igual proteção. Então, serve para ampliar o catálogo de direitos humanos. E serve justamente para a gente compreender o que é direito humano, mesmo que não esteja previsto na lei. Tá? Aqui, mais por questão histórica, acho que é importante a gente saber isso. O que é direitos do homem, o que é direitos humanos, o que é direitos fundamentais? Tem alguma distinção nessa terminologia? A expressão assim, direitos do homem, já deve causar espanto, não se deve utilizar isso, né? Ponho aqui mais por reminiscência histórica, né? Porque se vocês pegarem a Revolução Francesa, no que ela resulta? A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não se aplicava às mulheres. Então, hoje em dia, não devemos falar em direitos do homem. Teve até uma revolucionária, desculpem, eu não me recordo o nome dela, mas ela foi guilhotinada justamente porque ela defendia que se elaborasse uma Declaração Universal dos Direitos das Mulheres. E ela foi guilhotinada por isso. Tá? Direitos humanos e direitos fundamentais, existe uma distinção dogmática entre esses termos. Direitos humanos são os direitos previstos em tratados internacionais. Direitos fundamentais seriam os direitos humanos recepcionados como tais na Constituição. Então, existe a distinção terminológica? Existe. Se eu falar direitos humanos ou direitos fundamentais, hoje em dia, acho que vocês podem empregar como sinônimo. Por quê? Por conta desse dispositivo aqui. Artigo 5º, parágrafo 2º. Esse dispositivo ele é muito importante para a nossa matéria. Depois a gente vai esmiuçar ele. Mas esse dispositivo ele faz o quê? Faz um interrelacionamento entre o direito internacional dos direitos humanos e o direito constitucional. De modo que você pode entender hoje em dia direitos humanos, tendo em mente que se vier uma questão você tem que saber qual que é a diferença, mas em questões escritas não há prejuízo em se referir a um e outro como sinônimo. Ok? Esse dispositivo, então, o que ele faz? Ele faz uma abertura do catálogo de direitos humanos. A Constituição estabelece que o reconhecimento de direitos fundamentais não impede que outros direitos sejam reconhecidos fora da Constituição. Então é isso que eu quero dizer quando há uma inter-relação entre o direito internacional dos direitos humanos e o direito constitucional. Dimensões ou enfoques dos direitos humanos. A doutrina afirma que você pode analisar os direitos humanos a partir de dois enfoques. Um enfoque objetivo e um enfoque subjetivo. Enfoque objetivo seria a sua compreensão como limites à ação estatal. Seriam princípios fundamentais do Estado, vamos dizer assim. E o enfoque subjetivo significa compreender os direitos humanos como autênticos direitos subjetivos, direitos que podem ser exigidos pelos seus titulares. Aí a gente entra numa questão que é um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim. Mas a gente tem que saber. Teoria dos princípios. O que são princípios? Isso é muito importante para a teoria dos direitos humanos, porque a partir da teoria dos princípios a gente consegue resolver os conflitos entre direitos humanos, justificar o que é conteúdo essencial dos direitos humanos, diferenciar limites e conteúdo do direito. Se vocês pegarem a definição tradicional de princípios, vocês vão verificar que é uma definição, é uma distinção
pautada na qualidade, distinção qualitativa. A doutrina fala basicamente que existem dois tipos de normas no ordenamento jurídico, espécies normativas: regras e princípios. Normas, regras e normas princípios. Exato. Então, tradicional, que é a distinção que vocês podem olhar no Celso Antônio Bandeira de Mello, o que ele vai falar? Princípios são mandamentos nucleares de um sistema. Portanto, a violação de um princípio é muito mais grave do que a violação de uma regra. O que ele está falando? Ele está falando que um princípio se diferencia de uma regra por conta da importância dessa norma. A regra não é um mandamento nuclear do sistema. O princípio, sim. Essa distinção está certa ou está errada? Não está nem certa, não está nem errada. Para os fins do autor, está ótimo. Para o uso que ele faz dela, está correto. Mas, para os direitos humanos, não faz muito sentido falar em princípios como mandamentos nucleares de um sistema. Aqui a gente tem que trabalhar com a distinção do Robert Alexy. Quem tiver interesse nesse livro, nesse autor, ele é um autor alemão, tá? Um jurista alemão. Não sei como pronuncia o nome do livro em alemão, nem me perguntem, mas foi traduzido para o português. E aí chama Teoria dos Direitos Fundamentais. Quem traduziu é o Virgílio Afonso da Silva, professor da USP, que viveu com o cara, foi orientando dele, então é a tradução mais fiel possível. Tá? A distinção do Robert Alexy, ela parte de uma outra abordagem. Sustenta que a distinção entre regras e princípios não é uma distinção quantitativa. Aliás, qualitativa, de acordo com o grau de importância. É uma distinção qualitativa. Por quê? Porque ambos as normas, as regras e os princípios são importantes para o sistema. Mas o que os diferencia, na verdade, é o modo pelo qual você resolve o conflito entre um e outro. Né? O que ele fala? Princípios são os mandamentos de otimização de um sistema. Significa que o princípio determina que algo seja feito sempre na maior medida do possível, dentro das condicionantes fáticas e jurídicas do caso concreto. E as regras? As regras também são normas, porque determinam que algo seja feito. No entanto, você não trabalha com essa ideia de dimensionamento da regra. Verificada a hipótese fática de uma regra, você tem que fazer exatamente aquilo que ela prescreve, nem mais nem menos. Então, o Dworkin vai falar que as regras se aplicam pelo critério do tudo ou nada. Ou você aplica a regra ou você não aplica. O princípio não, tem o dimensionamento, tem a ponderação. E aí, como é que isso gera? Isso gera que você vai resolver o conflito entre uma e outra espécie normativa de maneiras distintas. Se você tiver um conflito entre princípios, você vai procurar a concordância prática entre esses princípios. Você vai procurar fazer com que eles extrair, entre aspas, o melhor de cada um deles. Em termos bem singelos, né? Em termos bem cotidianos. O conflito entre princípios, justamente porque eles são normas que determinam que algo seja feito na maior medida do possível, não vai resultar no plano da validade. Um conflito entre princípios não elimina o princípio do ordenamento jurídico. Os dois prevalecem. Pode ser que, verificadas outras hipóteses fáticas, outras hipóteses jurídicas, eu atribua, num caso futuro, um peso diferente àquele princípio. E eu resolvo esse conflito de outra forma, portanto, num caso futuro. O critério, as regras, a resolução do conflito entre regras se resolve necessariamente no plano da validade. Ou seja, quando eu tenho um conflito entre duas regras, das duas uma. Ou uma regra é eliminada do ordenamento jurídico, validade, ou uma regra é lida como cláusula de exceção da outra regra. A própria regra fala isso. Aplica-se isso, salvo se. Então, plano da validade. E aí surge um problema que é pouco explorado pela doutrina, que é o conflito, a gente viu aqui, conflito entre dois princípios, conflito entre duas regras. Mas é possível conflito entre uma regra e um princípio? Pode acontecer também. Quem traz isso é o professor Virgílio Afonso da Silva. Se alguém tiver curiosidade de ler esse livro, também não é um livro muito extenso. Direitos Fundamentais, o nome do livro, da editora Malheiros. O que ele sustenta? Ele sustenta que quando você tem um conflito entre uma regra e um princípio, se não dá para eliminar a regra do ordenamento jurídico, porque isso é próprio de conflito entre regras, e ao mesmo tempo não dá para você só ponderar, porque isso é próprio de princípios. Então, nesse caso, ele sustenta que você vai aplicar a técnica do sopesamento, da ponderação, não só para resolver o conflito, mas você vai acabar produzindo uma nova regra.
Então, um exemplo concreto, que você consegue visualizar isso muito bem. Pega a lei que disciplina o FGTS, Lei 7.670 de 88. Se vocês pegarem as hipóteses de liberação do saldo do FGTS, vocês vão ver que uma das hipóteses é para o tratamento de doença do titular da conta. Então, tenho uma doença, quero sacar o meu FGTS, eu posso? Posso. Agora, imaginem que o meu dependente tem a mesma doença. Eu posso sacar o FGTS para ajudar no tratamento dele? A regra não autoriza, porque tem que ser para tratamento do titular. Então, aqui você teria um conflito entre essa regra proibitiva e um direito à vida e o direito à saúde. Como é que eu vou resolver esse conflito? Eu vou aplicar o sopesamento e aí eu vou criar, na verdade, uma nova regra. Uma regra contra a legem, que vai resultar da prevalência do direito à vida, permitindo a liberação do saldo do FGTS nessas hipóteses. Tá? Bom, relevância do estudo da teoria dos princípios para os direitos humanos. É justamente isso. Você permite a resolução dos conflitos entre direitos humanos, porque muitos dos direitos humanos eles se apresentam sob a estrutura de princípios. E isso talvez vocês podem encontrar na doutrina ou mesmo em uma questão. Os direitos humanos são vistos como direitos prima facie. Ou seja, são direitos que, num primeiro momento, justamente por se manifestarem como princípios, asseguram um determinado nível de proteção. E, dependendo das circunstâncias do caso concreto, ou seja, do modo como resolver o conflito desse direito com outro direito, esse nível de proteção pode ser confirmado ou não. Tudo bem até aqui? Bom, regra da proporcionalidade, ou princípio da proporcionalidade, aqui varia de autor para autor. Cada autor emprega uma expressão diferente e todos eles têm os seus motivos. Então, se vocês pegarem, por exemplo, Humberto Ávila, ele vai falar que proporcionalidade é um postulado normativo, porque disciplina a aplicação das normas. Se vocês pegarem os outros autores mais lidos, assim, vão falar que é princípio. Não seria um princípio de acordo com a leitura que a gente fez aqui dos princípios, seria mais como mandamento nuclear do sistema. Se vocês pegarem Virgílio Afonso da Silva, vocês vão ver que ele é uma regra. Por quê? Porque não tem sopesamento com proporcionalidade. Então, seria uma regra. Então é isso. Para fins de concurso público, vocês têm que saber que existe diferentes nomenclaturas, mas não vai ter nenhuma questão que vai cobrar. Proporcionalidade é regra, princípio ou postulado normativo? Vocês não vão encontrar isso no concurso público, tá? A maioria dos concursos, aliás, vai utilizar a nomenclatura princípio, mas saibam que é tudo a mesma coisa, tá? Varia de autor para autor. Bom, o que é proporcionalidade? Proporcionalidade, para a teoria dos direitos fundamentais, teoria dos princípios, é um conceito, é um critério que serve para controlar a racionalidade de uma intervenção sobre direitos humanos, impedindo que essa restrição seja excessiva e, ao mesmo tempo, por outro lado, impedindo uma proteção insuficiente para os direitos humanos. Então é isso que é a proporcionalidade, é um critério para controle da racionalidade das intervenções sobre direitos humanos. Está previsto na lei, na Constituição? Não, vocês não vão ler na Constituição o princípio da proporcionalidade, isso não está lá. Mas é possível, segundo alguns autores, extrair a proporcionalidade da dignidade humana, do devido processo legal, da própria ideia de Estado democrático de direito, e alguns autores ainda sustentam que proporcionalidade é um conceito inerente à teoria dos direitos fundamentais. Se você está falando de direitos fundamentais, de direitos humanos, você está necessariamente falando de proporcionalidade, porque é algo necessário para resolver os conflitos normativos dessa matéria. Ok? Bom, aí uma coisa mais concreta. Elementos da proporcionalidade. Como é que eu aplico o princípio ou a regra da proporcionalidade? Você tem que subdividir a proporcionalidade em 3 elementos. E aí você vai fazer uma aplicação escalonada. Primeiro você vai verificar o elemento da adequação, depois você vai verificar o elemento da necessidade e, por último, o elemento da proporcionalidade em sentido estrito. É uma aplicação escalonada, sucessiva e prejudicial. Porque se eu concluir desde logo que a medida é inadequada, ela já é considerada desproporcional e eu não passo para o exame das outras duas. Tudo bem? E o que significam cada um desses subelementos? Adequação é o primeiro elemento. A medida é considerada adequada sempre capaz de alcançar um determinado objetivo.
Então eu quero alcançar um objetivo, se essa medida se mostrar o suficiente para isso, ela é adequada. Não necessariamente eu vou alcançar esse objetivo, mas ela deve ser capaz de fazer isso. Um exemplo. Todos esses exemplos aqui eu extraí do livro do professor Virgílio. Então, a gente está tendo uma crise de falta de energia elétrica. O que o governo faz? Para não implementar o racionamento desde logo, ele estabelece a seguinte regra. Se o consumidor atingir um nível de consumo X, eu corto a energia elétrica dele. É adequada essa medida? Lógico que é. Eu estou evitando o racionamento, meu objetivo é diminuir o consumo de energia elétrica e eu estou fazendo isso. Então a medida é adequada. Talvez ela não seja necessária nem proporcional, mas adequada ela é. Tá? Então eu considerei ela adequada, eu passaria para o outro exemplo, outro elemento. Necessidade. A medida ela é necessária sempre que inexista uma outra medida, um outro mecanismo igualmente eficaz para alcançar esse objetivo, porém menos gravoso. Tá? Então exemplo concreto. Isso foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Você compra um botijão de gás, eu não sei, eu não compro um botijão de gás, mas ele é em litros ou é em metros cúbicos? Sei lá. Alguém sabe? É litro? É litro? Então, eu compro um botijão de 100 litros. Quem me garante que eu adquiri realmente 100 litros? Tenho que confiar na palavra da Ultragaz lá. Então, qual que seria uma forma de eu assegurar isso para o consumidor? Quando o cara da Ultragaz chega lá, vai te entregar o botijão de gás, o que ele faz? Ele pesa na sua frente. É uma medida adequada? É uma medida adequada, porque eu consigo verificar se de fato o que eu estou comprando é aquilo pelo que eu paguei. É uma medida necessária? Acho que não, porque existe uma outra medida menos gravosa, porém igualmente eficaz. Qual que seria essa medida? Você pesar não por amostragem, mas pesar no momento da elaboração do botijão lá na fábrica, e aí faz uma auditoria, faz um controle de qualidade, muito mais rápido, muito menos gravoso para, entre aspas, a liberdade de economia, a liberdade de empreender. Tá? E aí, por fim, a proporcionalidade. Proporcionalidade, ela em sentido estrito. Existe um equilíbrio entre o sacrifício do direito e o objetivo que eu quero implementar. Então, está numa balança aqui. O que tem que ser mais importante? O direito ou o sacrifício, ou a medida que você quer alcançar? Se a medida for mais relevante, você pode sacrificar o direito e, portanto, essa medida é considerada proporcional. Exemplo, surgiu uma doença nova, ninguém sabe como tratar essa doença. O que o governo propõe? Vamos encarcerar as pessoas doentes. Vamos manter essas pessoas na prisão. Não tem cura, isso se espalha. É a única forma que eu posso fazer. É adequada? Eu quero evitar que a doença se espalhe. É adequado? É adequado. É necessário? É necessário. Não tem outra forma de tratar essa doença e não tem outra forma de evitar que ela se espalhe. É proporcional? Aí acho que vai depender de cada um. Eu não considero proporcional. Acho que não justifica encarcerar a pessoa porque ela está doente. Talvez alguém lá do MP ache que é proporcional. A gente não considera. Então a proporcionalidade é discricionária. Na verdade, todas elas são, né? Todas elas acabam sendo meio discricionárias. Não tem como você falar isso objetivamente, mas sempre vai ter discricionalidade. Tudo bem, vocês entenderam cada um dos elementos? E recapitulando então, como é que a gente aplica a proporcionalidade? De maneira escalonada e sucessiva, de modo que o exame do primeiro elemento é prejudicial ao exame do segundo elemento. Então é uma escada. Adequação é adequada? Necessidade é necessária? Necessária. Proporcionalidade em sentido estrito. É proporcional? Ok. A medida é considerada legítima. Tudo bem? Lembrando sempre que se eu considerar a medida inadequada, eu não continuo no exame. Se eu continuar necessária, eu não continuo no exame, ok? Cessa aqui. Questões conexas da proporcionalidade e outros assuntos. Proporcionalidade e controle de constitucionalidade. Existe inconstitucionalidade por violação do princípio da proporcionalidade? Não, não existe. Não existe uma norma que é inconstitucional porque viola o princípio da proporcionalidade. Na verdade, a norma pode ser considerada inconstitucional por quê? Porque ela implica em uma restrição indevida
para o direito e por isso ela veicula uma restrição desproporcional, mas não porque ela viola o princípio da proporcionalidade, ok? Ponderação de segundo grau. Aqui você tem a seguinte situação: você tem um direito que é definido pelo legislador e esse legislador já traça alguns limites para o exercício desse direito. Aí o intérprete quer estabelecer novos limites. Como que ele vai fazer isso? Por meio da ponderação, da proporcionalidade. Exemplo concreto. Direito à inviolabilidade domiciliar, né? Então, pela Constituição, artigo 5º, inciso 11, eu só posso entrar na casa de alguém sem mandado judicial, se essa pessoa estiver cometendo um crime, ou para prestar socorro em caso de desastre, né? E para cumprir mandado judicial, como é que eu posso entrar? Durante o dia, só. Isso significa que eu não posso entrar à noite na casa de alguém para cumprir mandado judicial. Tudo bem? Aí surgiu um problema, que o STF teve que autorizar isso nos autos de um inquérito policial. A Polícia Federal queria fazer a captação ambiental, ou seja, grampear um escritório de advocacia, queria fazer a captação ambiental de um escritório de advocacia. Instalar, então, microfones escondidos. Precisaria de um mandado judicial, concordam? Como é que eu vou cumprir esse mandado judicial de acordo com a Constituição? De dia. Então, a Polícia Federal vai lá bater às 8 da manhã. Tudo bem, eu tenho esse mandado judicial aqui. O STF me autorizou a auxiliar escutas telefônicas aqui, ali. Posso instalar? Lógico, fica à vontade. Acabou a utilidade da prova. Não vou conseguir captar nada. Então, o que o STF autorizou? Autorizou que a polícia entrasse à noite para fazer a instalação desse grampo. Então você tem aqui uma ponderação de segundo grau. A partir da proporcionalidade, ele estabeleceu novas restrições ao direito à inviolabilidade domiciliar. Duplo controle de proporcionalidade. Isso aqui é um tema que vocês podem encontrar como também teoria do impacto desproporcional ou teoria da discriminação indireta. Basicamente, a ideia aqui é a seguinte: você tem uma lei, portanto, você tem uma lei, uma norma geral, que se aplica a todos. Okay? No plano abstrato, ela se aplica a todos. No entanto, ela gera consequências extremamente gravosas para um determinado grupo vulnerável. Então, um exemplo do caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Iatama versus Nicarágua. O Iatama é um grupo indígena, tá? Lá da Nicarágua. E ele concorria nas eleições da Nicarágua. Ele concorria normalmente sob a forma de associação de subscrição popular. Não tinha nenhum problema isso. Tinha representantes, elegia representantes, tudo normal. O que acontece? Veio uma lei na Nicarágua e aí extinguiu essa categoria de associação de subscrição popular. E determinou que, para concorrer nas eleições, você tem que estar constituído sob a forma de partido. Então vejam, uma medida, acho que ninguém aqui discorda, é uma medida geral, se aplica a todos. O problema é que isso na prática gerou um impacto muito desproporcional para o Iatama, porque na prática ele foi impedido de concorrer às eleições, já que ele vinha fazendo isso há tanto tempo, ele não conseguiu se constituir sob a forma de partido, e ele não conseguiu concorrer, portanto, às eleições. Então vejam, gerou um impacto desproporcional para esse grupo. A Corte então considerou essa lei inconvencional e determinou que a Nicarágua continuasse assegurando a participação do Iatama sob a forma de associação de subscrição popular. Essa teoria do impacto desproporcional, a teoria da discriminação indireta, ela é veiculada em duas convenções internacionais. Tá? Vocês conseguem enxergar? Para mim parece que está embaçado aqui, mas dá para ler? Duas convenções, as duas são do sistema interamericano. Tá? Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, e Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. Isso é importante, tá? Você tem essas duas convenções, mas elas não foram ratificadas pelo Brasil ainda, ok? Mais para frente a gente vai ver qual que é o processo de incorporação do direito internacional no direito interno, o que é controle de convencionalidade, como que funciona o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. A gente vai ver isso tudo mais para frente. Tudo bem? Artigo número 2.1 desse tratado, ele fala o seguinte: discriminação racial indireta é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar
uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico. Então, aqui ele consagra nitidamente a teoria do impacto desproporcional ou da discriminação indireta. Tudo bem? Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu falei de sistema interamericano, não sei se vocês já têm meio conhecimento disso. Quando a gente fala de direito internacional dos direitos humanos, a gente tem basicamente 4 sistemas de proteção dos direitos humanos. Você tem o sistema universal, que é o sistema da ONU, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, por exemplo, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Você tem o sistema interamericano, que é formado pelo Pacto de São José da Costa Rica, que também é chamada de Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e os protocolos que complementam essa convenção. Protocolo de São Salvador, aquelas convenções interamericanas que eu citei agora, entre outras normas. Você tem o sistema africano, formado sobretudo pela Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, e você tem o sistema europeu, que é formado pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem, ela ainda usa a expressão homem, tá? E os protocolos que a complementam. Tá? Então você tem esses 3 sistemas. Para nós, né, o que se aplica? Interamericano e da ONU. Tá? Bom, internacionalização dos direitos humanos. Você tem os direitos humanos, como eu disse, são normas internacionais. Em um primeiro momento, a proteção dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais era algo exclusivo do Estado. Não havia organismos internacionais de proteção dos direitos humanos. Qual que foi o problema disso? O problema disso a gente viu na Segunda Guerra. Uma série de violações aos direitos humanos aconteceram e não havia órgão competente para controlar os Estados. E é aí que surge a ONU. Então, quando a gente fala em internacionalização dos direitos humanos, a gente tem 2 etapas. A primeira etapa é uma etapa que a gente pode chamar, entre aspas, de rudimentar ou etapa embrionária, porque é uma etapa que ainda não tem normas vinculantes para os Estados. Como que se manifesta essa primeira etapa? De 3 formas. Luta contra a escravidão, o direito humanitário, que a gente já vai ver mais para frente, e a proteção do trabalhador assalariado. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a OIT, ela é anterior à ONU, ela surge antes do que a ONU. A segunda etapa, que é uma etapa de positivação intensificada, porque verificadas aquelas barbaridades que foram cometidas na Segunda Guerra, os Estados se reuniram e falaram: a gente tem que fazer um sistema aqui, temos que criar mecanismos vinculantes para que os Estados não pratiquem mais essas atrocidades. E aí começa então uma etapa de positivação intensificada. Surgem vários tratados de proteção dos direitos humanos. E aí pode surgir uma indagação. Eu falei para vocês que direitos humanos têm um fundamento justnaturalista, né? Você pode reconhecer direitos humanos que não estão previstos em lei ou em tratados como tal, e ao mesmo tempo eu estou falando aqui que tem uma etapa de positivação intensificada. Parece meio paradoxal isso. Pode parecer que eu estou atribuindo maior valor aos tratados, né? Aos direitos positivados. E isso poderia levar à seguinte indagação: se a positivação é mais importante, isso significa que eu abandono a fundamentação do direito natural, a fundamentação justnaturalista? Não. A positivação, ela se faz com um aspecto prático, vamos dizer assim. A ideia da positivação é facilitar a proteção dos direitos humanos, atribuindo um fundamento formal para a exigibilidade desses direitos humanos. Mas isso não afasta o seu fundamento justnaturalista, tanto que você pode sempre ampliar o catálogo de direitos humanos. São reconhecidos sempre em rol exemplificativo, ok? Bom, um dos diplomas mais importantes dessa etapa de positivação intensificada é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E um questionamento que surge no que se refere à sua natureza jurídica. Vejam, é uma declaração e, portanto, não teria força vinculante. Não é um tratado vinculante como o Pacto de São José da Costa Rica. Se vocês forem analisar isso a fundo, vocês vão ver que a Declaração dos Direitos Humanos se expressa por meio de uma resolução. Resolução número 217 da ONU. Portanto, ela não teria força vinculante.
Seria uma mera recomendação. Isso tem algum problema? Óbvio que não, porque a maioria dos direitos previstos na Declaração Universal já foram incorporados em outros tratados ou foram incorporados nas próprias constituições dos estados. Além disso, a doutrina ela aponta alguns argumentos para justificar a força vinculante da Declaração Universal. Para alguns autores, ela representaria no mínimo o costume internacional sobre a matéria, e para outros autores seria a interpretação autêntica e, portanto, seria vinculante para os estados. No âmbito do sistema interamericano, a gente tem um diploma parecido, que é a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Também é uma declaração. Isso significa que ela também não é vinculante? A resposta, a primeira coisa que a gente tem em mente é sim, ela também não é vinculante. Mas a questão aqui é um pouquinho diferente. Porque se vocês pegarem a carta da OEA, no artigo 145, ela atribui força vinculante indiretamente à Declaração Americana, porque ela determina a sua proteção pelos estados. Então ela tem força vinculante indireta, sim, apesar de ser uma declaração. Lembrando ainda da opinião consultiva número 10 de 89. A gente vai ver isso mais pra frente, não sei se vai dar pra ver isso na aula de hoje, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela exerce dois tipos de competência. Competência contenciosa e competência consultiva. Competência contenciosa é para resolver casos em que os estados são acusados de violação dos direitos humanos. Competência consultiva é para emitir pareceres interpretando as normas sobre os direitos humanos. E nessa opinião consultiva número 10 de 89, a Corte Interamericana entendeu que ela tem competência para interpretar a Declaração Americana. Então ela atribui muita importância, sim, à Declaração Americana. Além disso, como a gente vai ver mais para frente, no direito internacional dos direitos humanos nós temos duas categorias de direitos: direitos civis e políticos de um lado, direitos econômicos, sociais e culturais de outro lado. Os direitos econômicos, sociais e culturais são extremamente, entre aspas, discriminados, porque eles têm eficácia progressiva, segundo as normas definidoras dos direitos humanos. Se a gente pegar o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, ele tem um único dispositivo sobre essa categoria de direitos. E esse dispositivo não traça quais são os direitos, apenas afirma o quê? Que os direitos econômicos, sociais e culturais têm eficácia progressiva. E aí surge um problema, porque se eles têm eficácia progressiva, o Estado pode efetivar esses direitos quando ele quiser, se ele quiser, né? Os outros não, teriam eficácia imediata. A Corte Interamericana, no caso Lagos del Campo versus Peru, ela se valeu de uma interpretação bem, vamos dizer assim, revolucionária. Ela entendeu pela aplicação imediata do direito ao trabalho, né? Então, assegurou a proteção do direito ao trabalho, não obstante o direito ao trabalho não esteja previsto no Pacto de São José da Costa Rica e não obstante o Protocolo de São Salvador, que é um protocolo do sistema interamericano que se ocupa dos direitos econômicos, sociais e culturais, não assegura eficácia ao direito ao trabalho. Então ela partiu da onde ela extraiu a sua interpretação, de que forma ela atribui essa eficácia imediata ao direito ao trabalho. Ela extraiu do artigo 14 da Declaração Americana. Então vejam que a Declaração Americana é sim muito importante no sistema interamericano. Bom, contextualizando aqui, o que aconteceu no caso Lagos del Campo versus Peru? Se eu não me engano, não quebrou. Esse senhor Lagos del Campo, ele era não sei se ele era sindicalista, mas ele trabalhava numa fábrica de automóveis, se eu não me engano. E aí ele deu uma entrevista criticando as condições de trabalho. Condições de trabalho. E ele foi demitido por isso. E aí a Corte Interamericana determinou que ele teria o direito à liberdade de expressão e que deveria ser assegurado, sim, o direito ao trabalho. Ele não deveria ter sido mandado embora por conta disso. Então vejam que ela atribuiu eficácia imediata ao direito ao trabalho. Ok? Bom, a proteção internacional dos direitos humanos, ela se divide em 3 eixos. Os eixos, essa separação é meramente didática, tá? Evidentemente que há uma inter-relação entre os eixos, eles não atuam isoladamente, eles dialogam, mas a gente tem que saber para que serviria cada um desses eixos. Bom, o primeiro eixo, que é o ponto central da nossa matéria, é o direito internacional dos direitos humanos. É o que a gente vai se ocupar aqui. Então, seria, entre aspas, a lei geral sobre o assunto, porque não está voltada a uma finalidade específica.
Depois nós temos o direito internacional dos refugiados e o direito internacional humanitário. O direito internacional dos refugiados é o setor do direito internacional dos direitos humanos que se ocupa do ser humano em uma situação muito particular, que é a situação do refúgio, ou seja, aquele indivíduo que é obrigado a abandonar o seu país ou o local onde ele vive por conta de uma perseguição. Ele sofre uma perseguição qualificada. Qualificada pelo quê? Porque ele pertence a um grupo étnico, porque ele manifesta uma convicção política, uma convicção religiosa, e aí por conta disso ele vira um perseguido. Ele é obrigado a abandonar o seu país. E aí quando ele entra no outro país, ele pleiteia a condição de refugiado. Tá? Aqui a gente tem que fazer menção à Convenção Internacional sobre a Matéria, Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, seu protocolo, e duas leis brasileiras. A Lei 9474 de 97, que é uma lei que disciplina a aplicação da normativa internacional no Brasil, estabelece procedimento para o reconhecimento do refúgio, por exemplo, e a Lei 13445, que é uma lei recente, que disciplina a imigração. Tá? Refugiados ambientais. O que são refugiados ambientais? Isso é uma qualidade, é uma condição doutrinária, ok? Não há um tratado que reconheça essa condição. Refugiados ambientais são pessoas que também são obrigadas a abandonar o país onde elas vivem, mas não por uma perseguição, mas porque elas são vítimas de um desastre ambiental. Então, o caso mais notório para nós brasileiros seria os haitianos que abandonaram o território deles em 2010 e começaram a vir para cá buscar o refúgio. O Brasil não os reconhece como refugiados, tá? Não tem fundamento formal para reconhecer como refugiado, né? Porque a normativa só se aplica nessas hipóteses que eu falei, mas eles têm que gozar de alguma proteção. Então o que o Brasil faz? Assegura que eles sejam estrangeiros em condição especial, então concede o visto humanitário. Tá? O problema mesmo é a nossa xenofobia. Quem não segura proteção somos nós aqui. Aliás, que coisa triste aquele vídeo dos venezuelanos, né? Bom, até aqui tudo bem? Bom, opinião consultiva número 18 de 2003. É uma condição que é uma opinião da Corte Interamericana que disciplina a condição jurídica dos migrantes indocumentados. Ou seja, pessoas que abandonam o seu país e deixam tudo para trás porque não tem outra alternativa. Exemplo seriam os venezuelanos nesse caso. Ok? Bom, o que a gente extrai de mais importante dessa opinião consultiva, que inclusive já foi cobrado na Defensoria Pública, no 6º concurso, é a questão do devido processo legal. Então, se vocês derem uma lida nessa opinião consultiva, vocês vão ver que a Corte Interamericana considerou o seguinte, que o devido processo legal se aplica aos migrantes indocumentados. Então, você não pode... você se depara com uma pessoa, as autoridades se deparam com uma pessoa que entra no Brasil sem documentos, o que elas fariam? Expulsa. Não pode fazer isso, tem que aplicar o devido processo legal. Vamos ver porque que ela entrou, vamos ver se tem condição para expulsar ou não. Então, se aplica o devido processo legal a essas situações também. Tá? Caso Vélez-Lor versus Panamá. O caso Vélez-Lor é um caso da competência contenciosa, em que a Corte Interamericana ela julgou, considerou arbitrária políticas de detenção, políticas migratórias que tenham como foco principal a detenção da pessoa. Então você não pode formular a sua política pública de migração cujo único foco seja a detenção. Você tem que acolher essas pessoas, se elas cometerem crimes, óbvio, aí você poderia detê-las, não pelo simples entrada irregular no seu território. Ok? Alguns apontamentos ao Estatuto dos Refugiados. Olha, tudo que eu vou falar aqui é texto de lei, na verdade texto do tratado, mas isso acaba caindo. Bom, em primeiro lugar a gente viu o que é refugiado, né? Refugiado é aquela pessoa que é obrigada a abandonar o seu país porque ela sofre uma perseguição qualificada. O problema é que o Estatuto dos Refugiados, na sua definição originária, ela trazia algumas limitações geográficas e temporais, ou seja, a pessoa só poderia ser refugiada se ela tivesse saído de um determinado conjunto de países até uma determinada data. Hoje em dia, por conta de um protocolo que foi implementado, ratificado, essas limitações geográficas não mais se aplicam. E aí a gente tem uma definição de refugiado como pessoa que abandona o seu país por conta de uma perseguição.
O Brasil, ele adota uma definição muito ampla de refugiado. Ele considera refugiado, no artigo 1º, inciso 3 da Lei 9474, uma pessoa que foge do seu país por conta de uma violação generalizada aos seus direitos humanos. Então veja como uma definição muito ampla. Qualquer pessoa poderia ser considerada, teria fundamento formal para os haitianos serem considerados como refugiados, aplicando esse dispositivo, mas o Brasil não aplica. Perda da condição de refugiado. Isso está previsto no artigo 1º, a linha C do tratado. São situações em que o indivíduo ele foi reconhecido como refugiado em um determinado momento, mas por um fato superveniente, ele perde essa qualidade. São 6 hipóteses. Em primeiro lugar, quando ele volta a se valer da proteção que o país dele oferecia originariamente. Então é uma condição voluntária. Não quero mais ser refugiado. Em segundo lugar, quando ele perde a sua nacionalidade, então ele fugiu do seu país, perdeu sua nacionalidade, mas ele readquire essa nacionalidade voluntariamente. Também perde a condição de refugiado. Adquire nova nacionalidade, então você tem um espanhol, vem aqui, se refugia, não tinha nacionalidade espanhola e adquire a nacionalidade de argentino. Perde a condição de nacionalidade, condição de refugiado também. Quando ele se restabelece no país que abandonou, então se a pessoa abandonou Espanha, voltou para a Espanha, voltou a ser refugiado, perdeu a condição de refugiado, voltou a gozar da proteção do país da qual ela é nacional. Quando cessam as condições que motivaram o reconhecimento do refúgio. Então, eu fui embora do meu país porque tinha um governo que perseguia as pessoas que protestavam a religião X. Esse governo foi deposto, não tem mais isso agora, então tenho que voltar para o meu país, eu perco essa condição de refugiado. Finalmente, quando a pessoa não tem nacionalidade, ou seja, é uma apátrida, mas, tal como na hipótese anterior, cessam as condições que a impediam de voltar para o seu país originário. Inaplicabilidade. Aqui a situação é um pouquinho diferente. Se na hipótese de perda o sujeito em algum momento foi reconhecido como refugiado, na hipótese de inaplicabilidade, em tese, ele nem deveria ter sido reconhecido como, ou não deve nem ser reconhecido como refugiado. São 3 hipóteses. Quando ele pratica crimes contra a paz, contra a humanidade ou de guerra. Quando ele pratica um crime comum fora do país em que ele pretende o refúgio e ele busca o refúgio justamente para escapar da persecução penal. E finalmente, quando ele pratica um ato que viola os fins ou os objetivos da ONU, das Nações Unidas. Então, nessas 3 situações não se aplica a normativa do direito dos refugiados. Situação jurídica dos refugiados e alguns de seus direitos. Não vou abordar tudo que o tratado dispõe, mas alguns destaques. Definição do estatuto pessoal. Está no artigo 12. Tudo que está entre parênteses aqui, eu estou fazendo referência ao estatuto, ok? A norma internacional. O estatuto pessoal de um refugiado se define por uma lei. Que lei é essa? A lei do país de seu domicílio ou, na falta de domicílio, da sua residência habitual. Isso é muito importante para o Estado, porque o Estado se compromete a respeitar os direitos que, antes de obter o refúgio, aquele indivíduo tinha. Direito de acesso à justiça. O refugiado ele pode ser assistido pela Defensoria Pública. A norma internacional reconhece expressamente que ele pode pleitear assistência jurídica. Então, na prática, ele pode obter assistência da Defensoria Pública. E a norma também traz uma disposição expressa, talvez fosse necessário, mas ela sustenta que não é necessário que ele preste caução para litigar em juízo. Tá? Direito à educação. A norma internacional aqui ela faz uma distinção. Ela aborda o direito ao ensino primário e o direito ao ensino secundário ou outros graus como superior. No que se refere ao ensino primário, deve ser conferido ao refugiado o mesmo tratamento que é conferido aos cidadãos, aos nacionais. Tá? Para os demais graus de ensino secundário, ensino superior, deveria ser conferido um tratamento não menos pior do que aquele que é assegurado aos estrangeiros em geral. Então aqui ela faz uma discriminação. Ingresso irregular, o refugiado, quando ele ingressa no país, ele não pode ser aplicado a esse indivíduo qualquer sanção penal por conta desse ingresso irregular. Deveria bastar que ele procure as autoridades competentes, explique sua situação e aí pleiteie a condição de refugiado. E aqui se aplica o chamado princípio do non-refoulement, ou princípio da proibição do rechaço. Non-refoulement é uma expressão em francês
E basicamente a ideia é a seguinte: você não pode expulsar um refugiado, uma pessoa que pleiteou a condição de refugiado, para um país, um estado onde a sua vida ou a sua liberdade estejam ameaçadas. Você tem a obrigação de acolher essa pessoa. Óbvio, a não ser que ele seja um caso de inaplicabilidade do estatuto ou de perda da condição de refugiado. E aí o estatuto define o seguinte: em algumas situações você pode deixar de aplicar o princípio do non-refoulement. Isso é texto do estatuto. Além do, óbvio, se o cara ele perde a condição de refugiado, você não aplica essa normativa. Mas duas hipóteses ainda. Por motivos sérios, o refugiado é considerado perigoso para a segurança do país, então um terrorista internacional, por exemplo, você não poderia buscar refúgio no seu país. Ou quando ele foi condenado definitivamente, quando eu falo definitivo, trânsito em julgado, tá? Definitivamente pela prática de um crime grave. E aí quando ele busca o refúgio no país, isso ameaça a própria comunidade do Estado. Então essas duas hipóteses você não aplicaria o princípio do non-refoulement. Expulsão do refugiado, né? Então, como regra geral, você não pode expulsar um refugiado, exceto se por motivos de segurança nacional ou por motivos de ordem pública, isso não se aplica. Nesse caso, como a gente viu, você teria que aplicar o devido processo legal, ou seja, você só poderia expulsar esse cara depois de assegurar o direito à defesa, ao contraditório e efetivamente constatar a situação dele. Não basta detê-lo e expulsá-lo, ok? Extensão da condição de refugiado, isso é algo trazido pela lei brasileira e ela determina o seguinte, que a condição de refugiado não se aplica única e exclusivamente à pessoa que busca o refúgio, mas também se estende a todos os seus familiares, desde que sejam pessoas que se encontrem em nosso território e que dependam desse indivíduo economicamente. Então elas usufruem da mesma proteção do refugiado. Direito internacional humanitário. Direito internacional humanitário seria o terceiro e último eixo de proteção do direito internacional dos direitos humanos. Bom, qual que é a ideia aqui? A ideia é você ter uma normativa específica que se aplica a uma situação de guerra. Então são normas que protegem os prisioneiros de guerra, os combatentes e a população civil. Isso está previsto em 4 convenções, que são chamadas Convenções de Genebra. O Brasil ratificou todas essas convenções. O que é importante aqui é vocês saberem que existem essas convenções e o que é o direito internacional humanitário, porque eu nunca vi cobrado em concurso público alguma norma específica de convenção de Genebra, tá? Tudo bem até aqui? Bom, princípios do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Quando eu falo em princípios, nesse caso aqui eu estou falando como base, como norma estruturante do sistema, tá? Não como naquela definição do Alexis. Princípios axiológicos são os princípios que correspondem ao sistema. São 3 princípios. O princípio da igualdade. São 3 valores, aliás. Igualdade, liberdade e fraternidade. Ou seja, são aqueles 3 princípios, aqueles 3 valores que informam a Revolução Francesa. Está previsto aonde? No artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? Já os princípios estruturantes se referem à lógica operacional do sistema. E são 2. Irreversibilidade dos direitos e complementaridade solidária. A irreversibilidade dos direitos vocês podem encontrar na doutrina com outros nomes. Proibição do retrocesso, que é o mais tradicional. Proibição do efeito cliquet. Proibição da evolução reacionária. Proibição de involução. Ou proibição da autodestruição existencial. Qual que é a lógica desse princípio? A lógica é a seguinte: assegurado, consagrado um determinado nível de proteção a um direito, você não poderia retroceder, você não poderia diminuir ou mesmo amesquinhar, eliminar esse nível de proteção. Isso é uma limitação absoluta para o Estado? Não, não é uma limitação absoluta. O Estado pode sim diminuir o nível de proteção, como regra geral não deveria fazê-lo, mas pode, desde que apresente 3 requisitos, e esses requisitos têm que se fazer concomitantemente. Quais são eles? Justificativa de estatura jusfundamental, ou seja, você vai diminuir o nível de proteção de um direito para proteger outro direito. Você não vai simplesmente eliminar aquele direito sem mais nem menos. Tem uma justificativa para isso. Proteção do conteúdo essencial, mais para frente a gente vai ver o que é conteúdo essencial dos direitos fundamentais. Né? Então você diminui o nível de proteção, mas você preserva o seu, entre aspas, mínimo essencial. Finalmente, superação do teste de proporcionalidade, ou seja, esse novo tratamento
que eu quero impor a um direito já protegido é proporcional? Supera aqueles 3 elementos? Se sim, tudo bem. Finalmente, o princípio da complementaridade solidária, que seria o sinônimo da universalidade dos direitos humanos. Ou seja, a ideia de que todos os Estados devem proteger os direitos humanos, independentemente de suas particularidades locais, sociais, governamentais, econômicas. Por quê? Porque são direitos reconhecidos a todos os indivíduos pelo simples fato de serem seres humanos. Bom, um assunto que é também acaba sendo meio decoreba, a gente tem que compreender isso aqui, e é meio difícil compreender isso aqui porque as coisas parecem, os nomes parecem, mas se a gente lê 2, 3 vezes a gente aprende e fica tudo bem. Quando vocês pegarem essa parte da matéria nos manuais, nos cursos de sua preferência, vocês vão ver que os autores falam em classificações dos direitos humanos. Então não há uma única classificação. Tem várias formas de classificar os direitos humanos. E o primeiro tópico da matéria costuma ser a teoria do status do Jelinek. O Jelinek era um jurista, salvo engano, alemão, que ele separou as relações do Estado com o indivíduo em 4 tipos de relações. E aí, para cada relação, seria um status. Então, o indivíduo pode se posicionar frente ao Estado como um detentor de deveres. Isso seria o status passivo ou subjectionis. O indivíduo ele pode ser titular de direitos em face do Estado, direitos estes que exigem do Estado uma abstenção. Ou seja, são direitos reconhecidos ao indivíduo para quê? Para assegurar uma zona de proteção, uma esfera de autodeterminação. Esse seria o status libertatis ou negativo. Status civitatis outorga ao indivíduo a possibilidade de exigir do Estado uma ação positiva. São chamados direitos positivos. E os outros se ocupariam dos direitos, entre aspas, negativos. Por fim, o status activus ou status ativo, que habilita o indivíduo a participar da formação da vontade política do Estado. São os direitos políticos. Como a gente vai ver mais para frente, essa classificação, de certa forma, ampara as outras classificações. Por isso que os doutrinadores acabam começando por isso. Uma classificação que é bem lembrada, porém muito criticada, é a classificação dos direitos em gerações. Quem propôs essa classificação inicialmente foi o Karel Vazák, um jurista tcheco em 1978, 79. O que ele fez? Ele associou cada categoria de direitos humanos, e aí vem a nomenclatura dimensões ou gerações, a um valor da Revolução Francesa. Então você tem o direito de primeira geração, liberdade. Direito de segunda geração, igualdade. Direito de terceira geração, fraternidade. Então, esmiuçando essa classificação. Direitos de primeira geração seriam os direitos próprios, os direitos típicos do constitucionalismo liberal. Então, são os direitos que corresponderiam basicamente ao status negativo do Jelinek. Ou seja, são aqueles direitos que protegem o indivíduo contra uma interferência estatal indevida. Como que o Estado respeita esses direitos? Se omitindo. Direito à liberdade. O Estado não viola meu direito à liberdade se ele não me prender devidamente. Direitos de segunda geração. São os direitos que corresponderiam ao constitucionalismo social do início do século XX. Foram consagrados inicialmente em 2 constituições, Constituição de Weimar, de 19, Constituição Mexicana, de 1917. O que aconteceu aqui? Estava tudo muito bonito, você define os direitos humanos, mas as pessoas não conseguem usufruir desses direitos humanos. O que adianta a pessoa ter o direito de liberdade, ter o direito de votar, se ela não sabe nem fazer isso? Então, os constitucionalistas começam a exigir do Estado uma atuação positiva. Estado, você tem que intervir para assegurar que as pessoas consigam usufruir em igualdade de condições os direitos que a gente consagrou na outra geração. Por isso que se chamam direitos de igualdade ou direitos de segunda geração, que no direito internacional corresponderiam aos direitos econômicos, sociais e culturais. Finalmente, a classificação da terceira geração. A terceira geração defende o seguinte, que você tem direitos de titularidade difusa, ou seja, são direitos que pertencem a todos e ao mesmo tempo a ninguém. Não existe um titular específico desses direitos. O seu titular seria o próprio gênero humano, e esses direitos são reconhecidos para quê? Para proteger o ser humano contra a sua própria destruição.
Exemplo, direito à paz e direito ao meio ambiente. O Karel Vazak, ele para aqui, fala nessas 3 gerações. E muitos autores, os manuais, vão parar aqui também, né? Mas como é concurso público, a gente sempre tem que ir um pouco além. Alguns autores já falam em 5ª geração. Quem fala especificamente nisso? Paulo Bonavides. Paulo Bonavides, nós estou meio confundindo as palavras hoje. Paulo Bonavides, ele fala em outras 2 gerações, a 4ª e a 5ª, né? A 4ª geração seriam os direitos que, na visão dele, seriam os direitos indispensáveis para a concretização da sociedade aberta do futuro. Ou seja, direito à democracia, direito ao pluralismo e o direito à informação. Então essa, na visão de Paulo Bonavides, é a 4ª geração. Ele ainda propõe uma 5ª geração. A 5ª geração seria formada por um único direito, o direito à paz. Por quê? Porque na visão dele, esse é o direito mais importante para a preservação do ser humano. Então eu deveria extrair esse direito da 3ª geração e inseri-lo na 5ª geração. Por quê? Porque devido à sua importância, ele deve ficar lá exclusivo para que não seja nunca relegado ao esquecimento. Tá? Algumas críticas à teoria geracional. Ela é importante porque ela demonstra o caráter histórico dos direitos humanos, ou seja, que eles estão em constante ampliação. Sempre você amplia o catálogo de direitos humanos. Então, nesse ponto, ela tem o seu valor. Mas algumas críticas podem ser formuladas. Em primeiro lugar, quando você fala em gerações, você passa a ideia de uma sensação de falsa superação. Ou seja, parece que a geração da 2ª geração supera a primeira. E, ao mesmo tempo, parece que a 3ª geração supera a 2ª. A teoria geracional ela corresponde à hermenêutica emancipatória dos direitos humanos, que a Flávia Beleza menciona no livro dela? Não, são coisas distintas. A hermenêutica emancipatória é uma forma de atribuir efeito prático aos direitos humanos. Uma forma de você tutelar os direitos humanos da melhor forma possível. Basicamente, guardadas as 500 páginas que ela fala sobre isso, é isso. Tá? Não se confundem os assuntos. Tá? Bom, então a primeira crítica é a falsa sensação de superação. Quando você fala em geração, parece que uma substitui a outra e aí a outra, a anterior. Exatamente. Você não precisa se ocupar. Primeira geração são mais importantes. Coisa ultrapassada, né? Primeira geração, melhor a 3ª. Né? Mais correto. Seria dimensão. Por isso que alguns autores falam em dimensão. Exatamente. Dimensão pode incluir. Existe. Não necessariamente exclui, que geração uma supera, né? Exatamente. A dimensão, até pela física, né? Elas são concorrentes. Existem várias dimensões. Mais um problema que eu acho que é insuperável, mesmo que você fale em dimensão ou em geração, é que ela apresenta uma visão fragmentada do tema. Primeiro eu me ocupo de uma categoria, depois eu me ocupo de outra, como se elas não dialogassem, né? E é justamente o oposto. Você tem que compreender os direitos humanos de modo contínuo, como um todo unitário, né? Não adianta você conceder o direito à liberdade se você não tem meios para a pessoa exercer o direito à liberdade. Exemplo mais gritante, que parece tosco, mas permite que a gente visualize isso muito bem. Garantia do direito à liberdade é o habeas corpus. O habeas corpus, como todos sabemos, pode ser redigido independentemente de capacidade postulatória. Adianta alguém poder redigir habeas corpus sem capacidade postulatória se não souber ler e escrever? Não adianta nada. Então, você vê como as 2 gerações, primeira e segunda, dialogam e elas têm que ser compreendidas conjuntamente. Por fim, me parece também que isso é muito grave. A partir da leitura da teoria geracional ou dimensional, você introduz um aspecto ideológico, né? Você acaba atribuindo maior preponderância aos direitos da primeira geração. Por quê? Porque são direitos que, em tese, o Estado efetivaria de maneira negativa. Para não violar o meu direito à liberdade, o que ele faz? Basta que ele não me prenda. Para não violar o meu direito à vida, o que ele faz? Basta que ele não me mate, né? Parece que esses direitos são de mais fácil efetivação. E não é bem assim. Do ponto de vista do orçamento, todo direito, seja ele classificado como direito negativo ou direito positivo, direito de primeira, de segunda geração, é um direito positivo porque exige custos. Todo direito apresenta custos. Então, qual que é o direito de primeira geração? Por exemplo, o direito de votar. Você vai lá e vota, né?
Parece que não tem nenhum custo nisso, mas, organizar eleição é algo muito caro. Liberdade. Até parece que fazer rua não custa dinheiro. Liberdade de ir, né? Então, é uma classificação ideológica que parece atribuir mais peso aos direitos de primeira geração e acaba justificando a violação dos direitos da segunda geração. Tudo bem? Bom, critério bem simples, critério das finalidades, separa os direitos em sentido estrito e garantias, né, de acordo com o cunho da norma que os assegure. Então você teria direitos em sentido estrito quando a norma tem cunho meramente declaratório. Liberdade de ir e vir, liberdade de informação, e você teria a garantia quando a norma tivesse o cunho assecuratório. Habeas corpus, habeas data, por exemplo. Ok? Bom, critério do direito internacional. Esse critério ele separa os direitos em dois grandes grupos. Direitos civis e políticos de um lado, que basicamente correspondem à primeira geração, e direitos econômicos, sociais e culturais de outro lado, que basicamente correspondem à nossa segunda geração. Por que a gente teve dois grupos? Isso se dá por conta de controvérsias das potências da época. A gente está aqui em 1966, então a gente tinha uma divisão entre um bloco capitalista e um bloco socialista. Óbvio que o bloco capitalista vai atribuir maior preponderância aos direitos econômicos, sociais e culturais. E o bloco socialista, aliás, e o bloco capitalista vai dar mais importância aos direitos civis e políticos. Então eles não chegam a um consenso. E por conta disso você acaba redigindo dois pactos. De um lado, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e de outro, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, logo no seu artigo 2º, parágrafo 1º, estabelece que estes direitos têm eficácia progressiva, enquanto os outros seriam auto-aplicáveis, aplicáveis imediatamente. Então, gera essa divisão e esse defeito. No âmbito do sistema interamericano, essa lógica também foi reproduzida. Como eu já adiantei, se vocês pegarem o Pacto de São José da Costa Rica, tem um único dispositivo que se ocupa dos direitos econômicos, sociais e culturais. Que dispositivo é esse? O artigo 26. Para quê? Só para falar que eles têm eficácia progressiva. Não vai lá e fala que são direitos econômicos. Direito ao trabalho, direito à liberdade sindical, ele não especifica nada, só fala que tem eficácia progressiva. E aí, o protocolo de San Salvador, de certo modo, ele acaba remediando essa situação. Ele se ocupa dos direitos econômicos, sociais e culturais no âmbito do sistema interamericano, mas ele ainda vem contaminado por essa lógica da ONU. Por quê? Porque nem todos os direitos, de acordo com a redação literal do protocolo de San Salvador, nem todos os direitos poderiam ser objeto de tutela no sistema interamericano. Na verdade, só 2 direitos que o protocolo de San Salvador traz poderiam ser reclamados, né, no procedimento interamericano: direito à educação e direito à liberdade sindical. Só. Todos os outros teriam eficácia progressiva também. Bom, esmiuçando isso um pouco, né, o que são direitos civis? São direitos que se ocupam da proteção, da formação da personalidade do indivíduo sem interferências indevidas do Estado. Direitos políticos são aqueles que habilitam o indivíduo a participar da formação da vontade pública, ou seja, votar, ser votado, ocupar cargos públicos, constituir partidos políticos. Direitos econômicos são aqueles que se referem à regulação do mercado em favor do interesse público. Sociais, eles traduzem uma ideia concreta do Estado, uma ideia de atuação concreta do Estado para efetivar a igualdade de fato, ou seja, assegurar o exercício dos direitos civis e políticos a todos em igual extensão. Por fim, os direitos culturais são aqueles que se ligam aos valores da nação e visam então a preservação de seus símbolos e valores. Bom, tem 2 diplomas no sistema ONU que reproduzem essa lógica, como eu já adiantei: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E no sistema interamericano, a Convenção Americana e o Protocolo de San Salvador. Qual que é o problema aqui? O problema é que você tem uma lógica, uma visão fragmentada. Da mesma forma que a classificação das gerações, você tem uma lógica fragmentada dos direitos humanos.
Isso foi, de certo modo, eliminado 2 anos depois na Convenção de Teherã de 1968. A Convenção de Teherã, ela reconhece o caráter unitário dos direitos humanos. O problema é que ela não tem o mesmo peso dos 2 pactos. Não teria a força vinculante, porque não foi veiculada como um tratado. O item 13 deixa isso bem evidente. Como os direitos humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis, a realização dos direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais resulta impossível. Ou seja, ele reconhece o caráter unitário, mas o faz de maneira muito tímida, porque não faz com base num tratado de igual peso dos 2 outros. Bom, mudando de assunto agora. Características dos direitos humanos. Esse é um tópico um pouco mais, um pouquinho extenso. Eu arrolei aqui 11 características, né? Talvez, nunca se sabe o que pode ser cobrado. Eu já vi ser cobrado centralidade, universalidade, indivisibilidade. Então a gente tem que tentar entender a maior parte delas, tá? Bom, centralidade. A ideia de centralidade é a seguinte: os direitos humanos, eles permeiam todo o ordenamento jurídico. Isso significa que todas as normas do ordenamento jurídico devem ser interpretadas à luz dos direitos humanos. Então, você sempre, é como a Constituição. Você faz uma filtragem constitucional das normas. Não faz, seria que fazer uma filtragem, entre aspas, pro homine das normas do ordenamento jurídico, eliminando do ordenamento jurídico aquelas normas que violam os direitos humanos. Universalidade. A universalidade indica que todos os estados devem proteger os direitos humanos, porque eles são reconhecidos aos indivíduos pelos simples fatos de pertencerem ao gênero humano, sem mais nem menos. Isso é o suficiente para ser titular de direitos humanos. E aqui surge um problema, porque você tem 2 correntes: a corrente universalista e a corrente relativista. A corrente relativista critica a ideia de universalidade dos direitos humanos. Por quê? Porque ela sustenta o seguinte: quando você fala em direitos humanos como direitos universais, você está partindo de uma lógica que é uma lógica pautada nos países do bloco europeu, nos países do bloco do norte, Estados Unidos sobretudo. Então não teria sentido que você aplicasse isso aos outros países, sobretudo aos países periféricos que têm condições econômicas, sociais e culturais muito distintas. Além disso, de acordo com os relativistas, fazer essa leitura dos direitos humanos de acordo com os valores do norte, vamos dizer assim, é um mecanismo para justificar a expansão dos interesses econômicos dos valores do norte, dos países do bloco do norte. Exemplo mais gritante possível é a intervenção para a promoção da paz. Eu estou invadindo o seu país, estou bombardeando o seu país para levar a democracia. Que coisa boa, né? Coisa muito boa. Sob a justificativa de que os direitos humanos lá não são aplicados. Exatamente. E o que é mais... O imperialista vai lá, né? Isso, promove a guerra. Isso vocês podem encontrar na doutrina sob o nome de imperialismo dos direitos humanos, que foi cobrado no concurso anterior. Tá? Não, e é bizarro, porque se você pegar os Estados Unidos, eles não ratificaram, por exemplo, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Recentemente eles denunciaram, saíram do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Né? Então, é bizarro. Né? Então, nesse ponto, os relativistas têm razão. Né? E os universalistas, eles falam, veja bem, realmente não há como negar, a gente construiu a ideia de direitos humanos de acordo com os nossos valores, mas nós o fizemos por conta de uma preocupação que é universal, que é a preocupação de proteger o ser humano contra o arbítrio estatal. E aí você tem um embate que parece ser insuperável. Como é que eu vou superar esse embate? Quem propõe uma forma de superação desse embate é o Boaventura de Souza Santos. Ele defende uma concepção multicultural dos direitos humanos, ou seja, você teria que construir os direitos humanos, a dignidade humana, a partir do diálogo entre as diversas culturas, porque elas enxergam a dignidade humana de forma diferente. Tá? Aqui eu apenas inseri o problema para vocês, introduzi esse problema, porque quem vai abordar isso com vocês é a professora Júlia, que está na parte de teoria crítica dos direitos humanos, e ela vai fazer com muito mais propriedade do que eu. Tá? Inerência.
É a lógica do direito natural, ou seja, os direitos humanos são direitos inatos ao ser humano. Para ser titular, basta pertencer ao gênero humano. Simples assim. Essa é a concepção naturalista, né? Isso. Porque tem a concepção positivista e acho que a crítica histórica que iniciou com Marx, que Sim. fala que são decorrência das lutas sociais. O Marx, se você aplicar a teoria do Marx, você vai ver que não existem direitos humanos, porque os direitos humanos seriam algo do capitalismo para justificar as estruturas de dominação. E o positivismo considera apenas os que estão positivados. Internamente e externamente. Né? Sim, sim. Eu não trago isso aqui porque a gente está falando mais de características. Então, vamos dizer assim, a ideia de... Se eu parto do pressuposto que os direitos humanos são direitos fundamentais, eu estou abandonando a lógica positivista. E ao mesmo tempo eu estou abandonando a lógica da crítica do Marx, porque é algo mais próximo da teoria crítica. Mas realmente, o Marx ele vai falar que os direitos humanos, direitos fundamentais, são instrumentos de dominação. Porque você consagra os direitos, mas você não se preocupa com sua efetivação. Então, só servem para justificar a dominação. Ok? Acho que, essas palavras dele são instrumentos de mistificação, se não me engano. Para quem tiver interesse sobre esse assunto, um livrinho não tão pequeno, acho que tem 200 ou 300 páginas, mas assim, não leiam esse livro para concurso, mesmo se vocês quiserem se aprofundar, ler uma coisa diferente. Livro do professor José Damião de Lima Trindade, Direitos Humanos na Perspectiva de Marx e Engels, publicado pela editora Alfa Ômega. O professor Damião Trindade, aliás, na primeira edição do curso, ele deu a aula inaugural da nossa disciplina. Quem tiver interesse depois pode assistir, tá no YouTube. Transnacionalidade. Isso significa que o reconhecimento dos direitos humanos independe de um vínculo de nacionalidade com o Estado. Então, ainda que eu fosse uma apátrida, o Estado deveria me assegurar direitos humanos. Mesmo que eu seja um estrangeiro, o Estado tem que me assegurar direitos humanos. E aqui tem um problema na Constituição, porque se vocês pegarem o artigo 5º da Constituição, ele fala o seguinte: os direitos humanos, direitos fundamentais, né, porque a gente está na Constituição, direitos fundamentais nessa Constituição se aplicam aos nacionais e aos estrangeiros, com residência no país. Então parece que um estrangeiro, para usufruir de direitos humanos no país, precisa ter residência. O que a Constituição fez aqui, embora de uma maneira não muito técnica, me parece que ela pretendeu fazer uma distinção. Tem direitos humanos que realmente não tem sentido você assegurar um estrangeiro que não tenha residência aqui. Por exemplo, um turista não vai poder pleitear direito ao trabalho. Mas se ele for detido ilegalmente, ele vai poder ajuizar um habeas corpus. Então acho que essa foi a lógica da Constituição. Foi fazer essa separação, embora de uma maneira não muito técnica. Ok? Unidade, a ideia de que os direitos humanos devem ser lidos e compreendidos como um todo unitário, né? Não tem sentido você falar em direitos civis se você não falar de direitos sociais e assim por diante. E aqui você acaba esbarrando na interdependência. Interdependência propõe um diálogo constante entre os direitos humanos. Eles se entrerelacionam. Lembre-se sempre daquele exemplo do habeas corpus e do direito à educação. Indivisibilidade, aqui na verdade é uma característica que procura fazer um alerta. Todos os direitos humanos devem ser efetivados pelo Estado, independentemente de qualquer critério classificatório. Pouco importa que ele seja classificado pela doutrina como um direito de primeira geração, como um direito social, não importa. Todos eles devem ser efetivados. Por quê? Porque todo direito humano é uma expressão da dignidade humana e, portanto, ele é a dignidade humana sendo uno e indivisível, todos os direitos têm que ser efetivados. Uma questão prática que a gente vai ver na prática bom, esse cara me falou que os direitos são unitários, são interdependentes, são indivisíveis, que eu tenho que ler esses direitos como um todo unitário, mas se eu descer ali embaixo eu vou ver que se atribui muito mais peso aos direitos civis e políticos do que aos direitos econômicos, sociais e culturais. De fato, os direitos civis e políticos têm uma efetivação, uma eficácia maior. Existe alguma forma de explicar isso? Existe uma forma de explicar isso, sim. Quem sustenta isso é o professor Virgílio Afonso da Silva. Né? Quando ele aponta isso, não é que ele está falando, tudo bem, eles são mais, a eficácia desse daqui é melhor,
e eu estou aceitando isso. Não é isso. Ele está querendo demonstrar para a gente por que a eficácia é inferior e de que modo eu posso driblar esse problema. Então, o que o Virgílio fala? O Virgílio fala que você tem 3 motivos para o menor grau de eficácia dos direitos econômicos, sociais e culturais ou dos direitos de segunda geração. O primeiro motivo é o inacabamento das estruturas. Se a gente pegar a história dos direitos humanos, a gente vai ver que os direitos civis e políticos, direitos de primeira geração, são direitos muito mais antigos. E, portanto, é como se o Estado já tivesse assimilado a sua obrigação de efetivar esses direitos. Ele ainda estaria assimilando a obrigação de efetivar os outros direitos. Segundo lugar, é que isso é inquestionável. É muito mais caro você efetivar os direitos econômicos, sociais e culturais do que os civis e políticos. Isso não é uma desculpa, por óbvio. Se o Estado conhece esse problema, o que ele tem que fazer? Se programar para driblar esse problema. Então, busque mais fontes de receita, crie um orçamento melhor. Você sabe, você está diante do problema. Se vira. E por fim, quando você fala em direitos econômicos, sociais e culturais, normalmente você precisa de mecanismos de tutela coletiva. E como nós sabemos, a tutela coletiva no Brasil não é tão eficaz, não é tão bem desenvolvida como a tutela individual. Né? O processo civil aqui no Brasil talvez seja uma das maiores escolas, das melhores escolas do mundo no âmbito individual. Mas no âmbito do processo coletivo ainda está engatinhando. A gente tem muito que aprender ainda. Então esses seriam os motivos para o baixo grau de eficácia dos direitos econômicos, sociais e culturais, mas conhecendo esses motivos eu posso remediar esse problema. Não exaustividade. Aqui é uma decorrência da ideia de que os direitos humanos são sempre reconhecidos em um rol exemplificativo, então eu sempre posso ampliar o catálogo de direitos humanos, sempre que eu reconheça um novo direito como uma expressão da dignidade humana. Proibição do retrocesso, como nós já vimos, traduz a ideia de que você alcançou, estabeleceu um determinado nível de proteção para o direito, você, Estado, não pode voltar atrás, você não pode amesquinhar esse nível de proteção. Né? Novamente, não é uma limitação absoluta, o Estado pode retroceder, desde que ele se depare com aqueles 3 requisitos concomitantes: justificativa de estatura justa fundamental, critério da proporcionalidade e proteção do nível ou do conteúdo essencial. Ok? Bom, as 3 últimas características, que são algumas que podem gerar um problema. Imprescritibilidade. O exercício dos direitos humanos não está sujeito a um prazo de extinção. Ou seja, se eu não exercer o meu direito hoje, não significa que amanhã ele vai se extinguir. E aí surgem todas essas últimas 3 características, elas levantam questionamentos. Bom, ok, você me falou que os direitos humanos não se submetem a prazo prescricional. Como que você me explica então a Constituição, artigo 7º, inciso 29, que estabelece a prescrição dos direitos nas relações trabalhistas, né? Prescrição bienal na extinção do contrato de trabalho e prescrição quinquenal na vigência. Como que você me explica isso? Guardem a pergunta. Inalienabilidade. Né? Os direitos humanos não admitem a estipulação de um conteúdo pecuniário ou econômico para fins de negociação. Ok, concordo, mas como você me explica que todas, ou na maior parte dos casos, as separações, as violações de direitos humanos sejam feitas por indenizações pecuniárias? Como você me explica isso? Por fim, a indisponibilidade, segundo a qual o titular de um direito humano não pode abrir mão desse direito. Perfeito. Como você explica as hipóteses de cessão de não direito? Cessão de um direito ou da opção por não exercê-lo? Todas essas indagações demonstram que essas características devem ser entendidas no plano abstrato. No plano concreto você tem uma outra situação. Como é que eu resolvo isso? Isso já foi cobrado, esse caso já foi citado num concurso público, tá? É peculiar, mas já foi citado. É o caso do arremesso de anão, tá? O que acontecia? Tinha uma prática na França, né, um país supercivilizado, que eles faziam arremesso de anão. O pessoal saía para beber lá nos bares, aí depois que já estava mais alegre,
eles praticavam arremesso de anão, ou seja, eles pegavam, assim, não é que a pessoa está passando na rua, pode arremessar, não é isso. Era uma prática, entre aspas, legalizada. Tinha o alvo no bar, aí tinha um empregado do bar, que é um anão, que vestia proteção e tudo, e ele era arremessado ao alvo, né? E aí o que aconteceu? As coisas se civilizaram lá e o pessoal falou, não, isso aqui está errado. As autoridades proibiram essa prática. Falaram, não dá, não está certo. Aí, por mais curioso e peculiar que seja, quem questionou isso? Não foi o dono do bar, mas foi a própria pessoa que se submetia a isso. Ele falou, cara, peraí, eu só sei fazer isso da vida, esse é o meu ganha-pão, isso não ameaça minha integridade física, eu visto um capacete, não tem problema nenhum. Aí a França falou, não, tá errado, manteve sua decisão, isso chegou no judiciário, o judiciário manteve sua decisão, e aí levou para os órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos. E o que eles afirmaram? Afirmaram que as pessoas podem abrir mão dos seus direitos humanos, que no fundo o que essas 3 últimas características falam é isso: eu posso abrir mão do direito humano ou não. Podem sempre abrir mão dos seus direitos humanos, podem deixar de exercer direitos humanos, desde que ao fazê-lo não comprometam sua própria dignidade. E por isso então ratificou a proibição que a França fez. Falou, França, você acertou, o cara não poderia se submeter a essa prática odiosa. Ok? Então é isso. Guardem esse... não sei se vocês devem guardar, mas enfim, já foi cobrado, né? Então às vezes não vai ser cobrado de novo. Mas é isso. O caso do arremesso de anão é isso. Uma coisa bem peculiar e que parece matéria daquele sensacionalista que fala, mas é verdade. Querem fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa então.